Parabéns pelos 62 anos como igreja, nesse período todo aqui, o templo aqui, mas a igreja espalhada, em muitos lugares, mas esse templo, nesse lugar, testemunhando de Jesus aqui. Tivemos os batismos, teremos a celebração da ceia, e mês de abril, mês que pensamos muito na morte e ressurreição de Jesus por conta da Páscoa no aspecto cristão. A origem da Páscoa vem lá com os judeus, e todos nós sabemos da história, o Pêssar, a passagem do anjo sobre as casas daqueles que confiaram na orientação de Deus, através do profeta de Deus da época, Moisés, que se matasse o cordeiro, o sangue fosse colocado nos umbrais da porta, e aqueles que tinham o sangue colocado nos umbrais da porta, mesmo os que não fossem hebreus, tiveram o anjo passando por cima. Aí vem Pêssar, daí vem passagem, e Cristo, mais tarde apresentado como o verdadeiro Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, foi sacrificado num período da Páscoa, mostrando um novo aspecto da Páscoa, que a Páscoa se torna então a celebração da verdadeira passagem, da passagem da morte para a vida em Cristo Jesus, e é o que temos exemplificado no batismo. Por isso, quando eu penso em batismo, e eu penso na ceia, eu penso, lembrando da Páscoa, eu penso na cruz, eu penso na crucificação. Aqueles que hoje expressaram o seu testemunho do batismo têm uma identificação com a morte de Cristo, conforme Romanos 6 diz, fomos sepultados à semelhança da morte de Cristo pelo batismo. É um símbolo, é uma semelhança, porque na verdade todos que foram batizados já tinham sido sepultados desde que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso, né? Amém por isso. No entanto, estão testemunhando e dessa forma marcando suas vidas com esta celebração. Da mesma maneira, teremos hoje a celebração da ceia do Senhor, que recorda também, porque na ceia anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia lembra a cruz, lembra o corpo dilacerado, o sangue derramado. Por isso eu quero pensar hoje numa palavra, e muitos já devem ter ouvido sobre isso e pensado nisso, mas quando fui pensar nesta celebração e hoje em tudo isso, me lembrei, deparando-me novamente, orando a Deus e me lembrando de alguma coisa que já tinha falado a respeito, de 7 palavras ou 7 expressões ditas por Jesus na cruz. Jesus Cristo na cruz tem 7 expressões que são registradas nos 4 evangelhos, mas principalmente em Lucas ele registra a maior parte, João registra também uma expressão importante, Marcos registra, Mateus repete alguma, mas Lucas é o que mais detalha isso. E estas expressões que muitos têm chamado das 7 palavras da cruz, os 7 brados da cruz, 7 mensagens da cruz, eu quero pensar em 7, poderíamos chamar de mensagens, ou 7 palavras também, que não deixam de ser brados, que ecoam até hoje, para nós que estão nesses 4 evangelhos, mas hoje veremos em 3 dos evangelhos alguma dessas coisas e aprendendo um pouquinho, nos recordando do que Jesus disse. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado por tua igreja, obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelo ministério desta igreja, pelos pastores, pelos diáconos, por todos os membros. Obrigado por estas vidas que têm sido recebidas na igreja local, mas que já são do Senhor desde que o aceitaram como Salvador. Obrigado, Senhor Deus, porque esta igreja há 62 anos continua reunindo-se aqui como local principal, mas espalhando a mensagem pelo mundo inteiro, esta mensagem de salvação, a mensagem que vem lá da cruz, e que nós cada vez mais estejamos refletindo isto, crucificados com Cristo, mas revelando a vida de Cristo através das nossas vidas. Em nome dele oramos, amém. Assim que Jesus Cristo é levantado, a primeira expressão está em Lucas 23, 34, e a primeira mensagem que nós encontramos está nesse texto, quando Jesus é levantado e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A primeira expressão de Jesus, a primeira mensagem que encontramos, a primeira palavra, podemos dizer assim, é perdão. Só Jesus. Porque se fosse eu estava xingando meio mundo. Eu estava naquela hora clamando que fogo do céu descesse sobre todo aquele povo. Eu faria isso.
Jesus, aleluia, falou em perdão. A primeira grande mensagem de Jesus, a primeira expressão de Jesus na cruz é perdão. Perdão incondicional, perdão verdadeiro. Perdão oferecido sem ninguém pedir. Eu não perdoo porque ele não me perdoou, ele não me pediu perdão. Quem pediu perdão para Jesus aqui? Ninguém. Ninguém. Nem aqueles que eram seus seguidores pediram perdão pela covardia. Ninguém. Mas Jesus perdoou, porque o perdão é incondicional. O perdão de Deus é incondicional. Ele perdoa a mim e a você, desde que ele lá na cruz morreu, o perdão foi oferecido a todos nós. E nós recebemos o perdão sem merecer. O perdão de Jesus, que nos dá direito de reatarmos com Ele e com Deus relacionamento, é oferecido a mim e a você, sem condição alguma. Além dessa lição que eu aprendo e pela qual eu tenho que agradecer todos os dias eu devo agradecer pelo perdão do Senhor que se renova. Esse perdão que é fruto da sua misericórdia. Gosto de uma frase muito conhecida, uma expressão muito conhecida, a diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é não receber o que eu mereço. Eu mereço o inferno, mas não recebo por causa do perdão de Jesus. E graça é receber o que eu não mereço, porque eu recebo perdão sem merecer de Jesus. Misericórdia e graça, perdão, que Ele ensina a mim. E mais tarde o apóstolo vai dizer que nós temos que perdoar porque fomos por Ele perdoados. Não há desculpa para que um seguidor de Jesus não perdoe. Não há. Porque eu só sou de Jesus porque fui perdoado por Ele. E fui perdoado por Ele para perdoar. O perdão dele é fruto do amor dele. E eu o tenho em mim, eu tenho, portanto, o amor dele em mim. E o amor que é manifestado em perdão, verdadeiro perdão. Lá em Mato Grosso do Sul, ainda existem algumas igrejas, poucas agora, mas existe, pastor Jones, eu creio que conhece algumas, que estão em fazendas. E uma dessas igrejas, na época era mais comum ainda, algumas décadas atrás, uma delas, ela ficava numa fazenda, era na verdade uma congregação da igreja, não era uma igreja local, mas o pastor não morava lá, ele atendia outras igrejas, e uma vez por mês ele ia àquela igreja, ia para fazer tudo. Ele celebrava as ordenanças, a ceia do Senhor, realizava a assembleia, a sessão na época administrativa da igreja, ele, quando havia, ele batizava. Mas um dia ele chegou e quando ele ia até um lugar de carro, num jipe que ele tinha, e ele tinha que parar, porque para acessar a fazenda era só a cavalo. E a igreja ficava num lugar que era só a cavalo, na época era só a cavalo. E o irmãozinho esperava com o cavalo. E o irmão a cavalo com o cavalo do pastor, e o pastor... cavalo do pastor, que o pastor usava, não que o pastor fosse um cavalo, mas ele ia, o cavalo estava ali à espera dele, ele entrava, montava, e o irmão ia devagar, descia, abria aqueles colchetes, né? O colchete que que tinha que abrir e fechava, mas naquele dia o irmão falou: pastor, vamos a galope bem rápido, porque é um assunto que o senhor tem que resolver já. E estavam todos os colchetes abertos, o pastor estranhou e ele foi galopando mais veloz. Quando chega lá em cima, o irmãozinho já desce. A casa do irmão era do lado onde ficava a sede da igreja, o templo ali. Eram vários sítios próximos e o irmão viu, não era ainda o domingo, era o sábado, ele dormia na casa, mas estava cheio o pátio, muita gente por ali. E o irmão foi descendo com o pastor, levou o pastor para trás e falou: pastor, deixa eu lhe explicar o que está acontecendo. O senhor sabe que aqui são muitos parentes. Eu tenho primos aqui, e uma das minhas primas é a Maria. Ela é irmã do João. Maria e João, nomes fictícios, mas a história é real. Ela é irmã do João. Mas a Maria, o senhor sabe que ela tem uns probleminhas, ela não funciona muito bem. Mas ela é muito geniosa. E os filhos da Maria, tem um filho da Maria que é perigoso. Ele é perigoso.
e ele não é crente, ele não é convertido. E a Maria, o João está viajando, e houve um problema de divisa no sítio deles, e um gado entrou, e a Maria falou que vai matar o João. E o filho dela disse que está pronto para matar o João. Quando chegar o tio, o senhor tem que fazer alguma coisa. Cadê a Maria? A Maria já está na sala, ela sabe que o senhor vai falar com ela agora. E a Maria estava ali brava, fechada, e o pastor entrou, e lá sem saber, começou a conversar, e foi falando, e foi abrindo a Bíblia, e falando com a Maria, 2h30 de conversa. No fim ele viu uma lágrima descendo no rosto da Maria, ele falou, aleluia, quebrou o coração. E a Maria, com toda dificuldade de compreensão, o pastor explicou. Aí no final da conversa ele fala, Maria, você entendeu que tem que perdoar o João, você perdoa o João? E o filho da Maria, do lado, ouvindo a conversa, bravo, você perdoa o João, Maria? Vai falar para os seus filhos também? Claro, pastor, depois de tudo que o senhor falou, perdoou. Aí o povo ficou, o irmãozinho abraçou, e o povo atrás, lá fora, glória a Deus, até Maria vai saindo. Quando ela está saindo da sala, ela olha para trás e falou, pastor, eu perdoo o João, mas eu ainda mato ele. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas nunca mais eu volto ali. Eu perdoo, mas eu não converso mais com ele e com ela. Eu perdoo, mas as coisas mudaram. Se Jesus nos perdoasse assim, o céu não ia ser céu. Não sei se no céu tem esquina, mas eu ia correr para cada esquina e me desvencilhar de Jesus. Perdoar, ele diz que lança para trás de si os nossos pecados, os lança no fundo do mar. Perdão, Jesus perdoa, e a primeira mensagem da cruz, a cruz para a qual eu e você somos convidados a ir, tome cada dia a sua cruz e siga-me, é perdão. No versículo 43 desse mesmo capítulo de Lucas, Jesus continua ali sendo crucificado, foi crucificado ao lado de 2 malfeitores, como já tinha sido predito nas profecias. E um dos 2 malfeitores, se nós sabemos a história, um deles estava zombando de Jesus, blasfemando, salve a si mesmo e a nós também, se você é o Messias, se você é o Cristo. E o outro malfeitor repreende e diz, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, diz o versículo 40, 41 continua, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Mensagem de esperança. A gente ouve muito aquela história de que a esperança é a última que morre. Mas a esperança de Jesus não morre, porque ela é para a eternidade. Só Jesus, e só em Jesus nós podemos ter verdadeira esperança, porque é uma esperança eterna, para a eternidade. A palavra de esperança, e eu tenho que cada dia ter em Jesus a minha esperança renovada, não me desesperar. Desespero é sem esperança. Podemos até ter momentos de tristeza e dificuldades, mas nunca podemos ter desesperança, porque Jesus é a nossa esperança. Aliás, Jesus Cristo é a única verdadeira esperança. Esperança eterna, esperança para agora e para sempre. Aleluia para isso. Sim, a palavra de Jesus e a segunda palavra de Jesus na cruz, uma palavra de esperança. Agora indo para o outro evangelho, o evangelho de Marcos, no capítulo 15 do evangelho de Marcos, no versículo 34, nós vamos encontrar uma outra palavra de Jesus, ainda lá na cruz. Uma palavra que nos dói, quando lemos, e cada vez assim acontece. Às 3 horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, isto quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão de Jesus é a expressão que eu chamo de palavra de desabafo. Sim, eu e você
não temos que nos desesperar, mas podemos sim desabafar. Podemos até falar que está doendo, que está difícil. E o Senhor não se nega a ouvir-nos neste sentido. O salmista fala que a gente tem que rasgar o coração, e orar é rasgar o coração. Agora, rasgar o coração perante aquele que pode de fato dar solução, Deus. Não blasfemar. Blasfemar é quando você reclama e reclama de Deus para outros. Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus é injusto, Deus se esqueceu de mim. Agora você pode dirigir isto a Ele, por isso que a Ele Jesus dirige esta palavra, que é um desabafo. E vendo todo o contexto, nós sabemos que Jesus sabia que em todo o tempo Deus estava ali, Ele era o próprio Deus. Deus homem morrendo, esse é o grande mistério. Mas é Jesus que está ali, e Deus o Pai presente, através do Espírito também, mas Ele desabafa, porque a dor era real, a angústia era real, o sofrimento de Jesus foi real. Jesus Cristo não teve uma aparente morte, Ele morreu de verdade, o sangue verteu de verdade, a lança penetrou de verdade, os cravos penetraram de verdade. Jesus era plenamente homem, e Ele sentiu todas as dores, as piores dores, o seu espírito sentiu, que a dor dos nossos pecados, mas as dores físicas Ele também sentiu, e Ele desabafou. Eu e você podemos desabafar. Não é pecado chorar, não é pecado falar, está doendo, está difícil, mas faça isso aos pés do Senhor. Dobre os seus joelhos, ore, jejue se for o caso, faça vigílias, suplique. A Bíblia diz que nós devemos apresentar as súplicas, com orações e súplicas, mas também com ações de graças. Mas podemos expressar a nossa angústia a Ele. E Ele nos ouve, e Ele nos atende, e Ele nos conforta. Ele não foi retirado da cruz, Ele não foi naquele momento levado pelos anjos da cruz, Ele continuou e Ele teve que morrer na cruz. Por sermos crentes em Jesus não significa que não teremos as nossas dores, e nem os espinhos, e nem o sangramento, e nem a morte física, e nem sofrimento. Crente pode morrer sofrendo? Pode. Crente pode morrer de desastre? Pode. Crente pode morrer assassinado? Pode. Crente pode vir a falir com seus negócios? Pode. Crente pode ter problemas na família? Pode. Pode. A diferença é que nós não teremos desesperança. E a diferença é que você tem aquele a quem você pode clamar. E Ele não permitirá que nada venha sobre você além daquilo que você pode suportar. Ele conhece os meus e os seus limites. Ele sabe até onde o deserto pode ir. E Ele sabe a hora certa de abrir no deserto rochas e águas que fluem das rochas. Sim. E você tem o direito e o dever de expor perante Ele todas as suas ansiedades e necessidades. Orar e apresentar os pedidos a Deus é ordem do Senhor. Isso eu me lembro. Desabafo e desabafar é direito e dever do crente a Deus. O versículo 28, agora vou indo para João. O Evangelho de João também traz, e capítulo 19, versículo 28, registra um momento também singular. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. E esta é a palavra que revela a humanidade de Jesus. Jesus é Deus, e Jesus, perfeitamente homem, teve sede, teve fome, teve dor. E nisto, só Ele perfeitamente se identifica conosco, e só Ele perfeitamente pode nos salvar, porque sendo perfeitamente Deus, nos perdoou, e sendo perfeitamente homem, conosco se identificou e sofreu tudo o que eu e você deveríamos sofrer em nosso lugar, pagando assim o preço, a dívida do meu e do seu pecado.
Por isso, a próxima palavra ou expressão está lá no versículo 30 deste mesmo capítulo 19, e é dito assim, porque foi oferecido a ele vinagre. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, está consumado, tetelestai, liquidado, a dívida foi paga plenamente. E nessa hora ele declara: a minha e a sua dívida, para com a justiça divina, foi paga por Cristo na cruz. Jesus Cristo não pagou para o diabo, porque o diabo não é dono de nada. Mas ele pagou perante a sua própria justiça, a justiça que ele estabeleceu e que tinha que ser cumprida. O salário do pecado é a morte. Pecando morreríamos, mas ele sofreu aquela morte que eu e você teríamos que sofrer, porque todos estamos sujeitos a duas mortes. A primeira, física, que a maioria de nós passará, a não ser que Cristo volte agora. Ainda não voltou, mas eu gostaria, eu vá com ele, mas se não, eu terei que passar pela morte física. Mas a segunda morte, a qual eu e você já nascemos condenados, a morte eterna, Jesus pagou, e ele morreu uma única vez, para que eu morresse uma única vez também, e não morresse a segunda. E nesse sentido, a dívida, aquilo que eu e você devíamos por causa dos nossos pecados, foi liquidada na cruz. Mas há uma palavra de Jesus ainda um pouco antes desta palavra, que está em João também, e João registra isso de forma interessantíssima, o único texto que é registrado, porque à frente de Jesus estavam mulheres, e uma dessas mulheres era a sua mãe. E quando Jesus está ali, no versículo 27, um pouquinho antes, aliás 26, vendo Jesus a sua mãe, junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Essa palavra de Jesus eu chamo de palavra de compaixão. Há um entendimento muito errado desse texto por um grupo que se denomina cristão, que dizem que ali Jesus Cristo estava colocando Maria como a dona da igreja, entregando a igreja aos cuidados, e não é isto. Não tem sentido nenhum esta interpretação. Mas Jesus Cristo estava ali mostrando o seu cuidado e a sua compaixão para com aquela mulher, que provavelmente viúva já era. Ele seria o seu arrimo, o filho mais velho. Eles tiveram, e ela teve outros filhos com José, a Bíblia diz isto. Jesus tinha os outros irmãos, mas que eram menores. E agora ele vai deixar aquela mulher que não conseguia entender direito, mas que guardava no coração tudo o que acontecia desde o início, está ali como toda mãe desesperada. Mas ele não a deixa só e não a deixa sem cuidados. Provavelmente os outros irmãos de Jesus eram pequenos ainda e não estavam nem presentes talvez. Mas ele se volta para aquele que ele sabia em quem podia confiar e a entrega. Porque compaixão não é só ter pena. Jesus podia ter chorado um pouco mais e falado para Deus: ó Deus, e agora essa mulher, o que vai ser dela? Mas Jesus teve compaixão. Compaixão não é ter pena. Nós confundimos compaixão com pena. Ah, eu tenho uma compaixão, eu tenho pena. Não é isso. Compaixão é saber do problema do outro, é sentir o problema do outro, é ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas é achar uma solução. Toda vez que a Bíblia diz que Jesus se compadeceu de alguém, ele fez algo por alguém. Ter compaixão é fazer alguma coisa, e ali Jesus está fazendo algo naquela hora, passando os cuidados e dando responsabilidade a alguém, e falando: descansa, porque esse homem vai cuidar de você. Dando responsabilidade àquele que ele sabia em quem podia confiar. Isso é compaixão. Compaixão é ver alguém que sofre e fazer algo por ele. Talvez dar uma palavra, pelo menos, ou estar presente, talvez ter que abrir o bolso, a carteira, talvez ajudar a andar com ele, aconselhar. Temos que ter compaixão de pessoas que não conhecem e não têm a certeza do perdão, compartilhando o Evangelho. E isto é a expressão máxima de compaixão, e nós vimos aqui várias pessoas que são frutos dessa compaixão. Por isso hoje alguém se aproximou, alguém abriu, alguém conversou, de alguma forma foram atingidas pelo amor do Senhor, porque houve compaixão. Agora, a última expressão de Jesus, novamente voltamos a Lucas, e novamente no capítulo 23,
E quando Lucas está ali, encerrando a sua descrição da crucificação, ele registra esta que é a última expressão, e está lá no versículo 46, e Jesus Cristo diz em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só Lucas registra essas palavras. Os outros registram que ele bradou, que ele exclamou, mas Lucas registra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E essa mensagem para mim é a mensagem de confiança. Jesus Cristo sabia que podia confiar no plano soberano e absoluto de Deus. E ele sabia que ali se concretizava tudo e que tudo estava, na verdade, começando. E ele confiava. Você pode confiar em Deus. Você pode confiar a Deus todo o seu futuro. Talvez o presente seja escuro. Talvez aparentemente não há solução. Você tem que confiar, e confiar é obedecer. Jesus Cristo obedeceu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque ele confiou. O grande exemplo de fé que eu encontro em toda a Bíblia é Jesus. A fé no projeto, no plano, na soberania de Deus. E ele me convida a mim e a você para confiarmos plenamente, sabendo que ele cuida de nós, que ele não é tomado de surpresa em momento algum. Nada do que está acontecendo surpreende o Senhor. Puxa vida, vem a pandemia, agora vem essa guerra, vamos parar aonde? Ele sabe. Eu não sei, mas eu confio nele. E sei que não preciso me desesperar. Eu confio nele. E sei que eu posso, apesar da minha humanidade, que me faz ter falta de, eu posso desabafar perante ele todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações. Eu confio nele e o obedeço. Por isso eu sei que eu tenho que ter compaixão, como ele teve. E mesmo em momentos difíceis eu posso ajudar outros, porque alguém que sofre mais que eu, sempre há. Uma vez eu disse isso, a minha esposa falou: você não deve falar essas coisas, mas eu tinha falado. Talvez não devesse falar. Eu falei porque ela falou: agora você contou o segredo. Eu disse uma vez: quando eu estou com mais problemas é o dia que eu mais visito. Era uma época que o pastor visitava mais. O povo recebia mais. Hoje é mais difícil, né? Você tem que visitar pelo WhatsApp, marcar. Eu fui numa época em que eu ia, porque nem telefone tinha. Várias vezes fui visitar a casa do Carlos Jones lá, sem avisar, sem chegar. Chegava, o pastor chegou, e era bem recebido, sempre tinha um cafezinho, né? Era bom. Mas os dias que eu mais visitava eram os dias que eu estava com maiores problemas. Sabe por quê? Porque eu sabia que tinha alguém que tinha mais problemas do que eu. E é importante saber, tem gente que sofre mais do que você. Você acha que você é o último sofredor na terra? Tem bilhões que sofrem muito mais do que você. Você está muito bem, você está aqui sentadinho num banco tão gostoso, tão bom. Mas pastor, você não sabe das minhas dívidas. Graças a Deus você pode estar aqui, tem Deus com você. Você não sabe do que eu estou sofrendo em casa. Aleluia, tem gente sofrendo muito mais, tenho certeza disso. Senão você não estava aqui. O fato de você estar aqui já é muito bom. E tem gente que precisa de você, compaixão. E eu tenho que saber que nele eu tenho esperança. Esperança, foi o que ele falou para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu posso ter certeza que se eu morrer hoje, eu fecho os olhos aqui e abro lá em cima. Aleluia. Aleluia. Esperança eterna, certa, certeza, convicção. Essa esperança me dá convicção. Por quê? Porque eu já fui perdoado. Nós cantamos aqui: perdoado, já fui perdoado, aleluia. Mas eu fui perdoado para perdoar. Eu fui atingido pela esperança para levar a mensagem da esperança. Eu sou alvo da compaixão para ter compaixão também. Realmente o Senhor desabafou, eu tenho que desabafar e tenho que ouvir os desabafos dos outros também. A humanidade de Jesus é clara, e eu como ser humano tenho minhas limitações e tenho que reconhecê-las, mas tenho que ser grato e levar a mensagem da dívida que está paga a todas as pessoas, do tetelestai do Senhor, da dívida liquidada. E eu tenho que confiar em todo o tempo
e falar para as pessoas que elas têm em quem confiar, Jesus, em todo o tempo. Pai querido, obrigado por tua igreja. Obrigado porque esta igreja leva a mensagem da cruz. E que cada um de nós, ouvindo a tua palavra, possa novamente, pelo poder do teu Espírito, ter a esperança e a fé renovadas, na certeza de que o Senhor sempre é fiel. E de que em Cristo Jesus temos salvação eterna. E que Ele nos dá poder e força para levarmos essa mensagem em todos os lugares, a partir de agora. Em nome dEle oramos. Amém.